Vou começar aqui também. Beleza, pessoal, boa tarde. Hoje eu vim aqui apresentar o meu plano de candidatura para o Conselho Administrativo de 2022. Então, meu nome é Luísa, atualmente sou diretora de projetos, e hoje eu vou passar primeiro pelo meu histórico e motivação, depois falar um pouquinho sobre o Conselho Administrativo em geral, depois fazer uma análise da atual gestão do Conselho do CJ, e por fim falar o que eu acredito que pode ter ainda de melhoria, como a gente pode operacionalizar essas melhorias e quais são os resultados que eu espero com isso. Então, passando primeiramente rapidinho pelo meu histórico e motivação, eu entrei na UFMG em 2018, no curso de Controlador e Finanças. Logo que eu entrei na faculdade, queria aproveitar tudo que a faculdade pudesse me oferecer, então eu entrei na Atlética no início de 2019. No segundo semestre de 2019, fiz o trainee da UCJ, sendo efetivada, e em 2020 eu fui consultora e gerente de projetos, e em 2021 eu fui diretora de projetos, porque eu queria ficar mais tempo na UCJ, aprender mais sobre a empresa, e eu queria também continuar me desenvolvendo. Então, foi isso que aconteceu. Nesse meio tempo, entrei no UCC, que é o UFMG Consulting Club, que também está me ajudando a aprender muito mais sobre o meio de consultoria. E agora, eu tenho o desejo de ser conselheira da UCJ em 2022, para continuar ajudando a empresa da forma que eu puder. E aí, agora falando um pouquinho mais do conselho, né? Falando do que é conselho como um todo. Primeiro, eu trouxe uma definição aqui do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e eu coloquei em negrito as partes que eu acho que fazem mais sentido, principalmente para a realidade do UCJ. Então, a governança corporativa, né, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas e tem o foco muito de desenvolver os solucionamentos entre os sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle de mais partes interessadas. E eu acho que isso, pensando na realidade do UCJ, eu acho que o conselho tem muito o objetivo de ter uma visão holística, então, de toda a empresa e conseguir opinar do que ele acha que faz sentido, né, tendo uma visão um pouco mais de fora. E aí, além disso, eu trouxe esses outros dois pontos, que é que o Conselho consegue converter princípios básicos em recomendações objetivas. Então, pegar diretrizes, pegar estatuto, pegar os pontos centrais da UCJ e trazer isso para a realidade em alguns momentos que achar que se faça necessário. E assim, contribuindo para a qualidade de gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. E aí, pensando nas diretrizes, né, e nos pilares do Conselho Administrativo como um todo, a gente tem 4 pilares, que é a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Então, pensando em transparência, o objetivo é muito disponibilizar todas as informações desejadas e necessárias, então, para as partes envolvidas. Então, tanto passar o que o conselho está fazendo, né, para a empresa como um todo, mas garantir que todo mundo tenha acesso ao que faça sentido para o próprio cargo. Depois disso, equidade, garantir que tenha um tratamento justo e isonômico de todos os sócios. Prestação de contas, então, fazer uma prestação de conta dos agentes da governança, então, realmente, garantir que todas as contas e todos os indicadores, pensando na realidade da UCJ, sejam passados para quem faz sentido e que eles possam ser analisados e tomados planos de ação. E, por fim, responsabilidade corporativa, que eu trouxe aqui, né, no sentido da UCJ, muito foco no zelo pela sustentabilidade e auxílio no avanço da empresa, principalmente considerando que ano que vem a gente deve voltar para um modelo presencial ou híbrido. E aí, para terminar essa parte aqui que a gente fala sobre o Conselho Administrativo, eu trouxe uma citação que tem no livro de 25 anos da UCJ, quando eles começam a falar sobre o que é Conselho Administrativo, e eu acho que representa muito o que eu acredito, o que eu acho que faz sentido para o Conselho da UCJ, que é que o Conselho deve atuar de forma independente, mantendo a imparcialidade e uma visão holística de toda a empresa, que é realmente para garantir que a gente vai ter uma visão de fora, caso eleito, e que a gente consiga ajudar a empresa a continuar crescendo. E aí, a partir disso, eu passo para uma análise da atual gestão. E aí, eu trouxe primeiro pontos positivos e depois pontos de melhoria. E aí, como pontos positivos do Conselho, né, de 2021, principalmente de 2021.2, que é o mais recente, eu acho que os principais pontos foi que o Conselho foi muito disponível para ajudar com o solicitado, que em alguns momentos foram construídos planos de ação em conjunto, então, que o Conselho estava disposto a ajudar e pensar o que poderia ser melhorado, mas eu acho que isso não foi em todos os casos, foi em alguns casos específicos, que teve uma agilidade na tomada de decisão quando foi necessário, e que o conselho ele foi menos deliberativo do que outros semestres e ele atuou mais dando opiniões do que realmente querendo tomar as ações pela diretoria. E aí, depois disso, eu trouxe pontos de melhoria, que são pontos que eu acho que ainda podem ser otimizados, que eu acredito, primeiro, que poderia ter um contato maior com a diretoria e não só com a presidência, que eu acho que poderia ter uma melhor análise de resultados e proposição de melhorias, porque eu acho que, às vezes, alguns resultados poderiam ser melhores analisados e poderiam ter uma sugestão de melhorias que poderiam ser feitas, até por serem pessoas que já foram diretoras. Isso acontece em alguns casos e em alguns não. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de transparência das ações do conselho, porque às vezes eu acho que não fica tão claro o que eles estão fazendo na prática,
e se não fica tão claro para mim, eu imagino que fique menos ainda para outras pessoas. E eu acho, por fim, que seria interessante serem definidos pontos de contato com a empresa e com os diretores, porque eu acho que acontecem algumas reuniões esporádicas que não são tão definidas e claras quando vão acontecer. E aí, pensando nisso, eu trouxe 3 pontos principais de proposta, então pensando em qual eu acho que deveria ser a melhoria, como que a gente pode operacionalizar isso e qual o resultado esperado com essa melhoria. Então, pensando nisso, eu acho que poderia ter uma proximidade maior com a diretoria e não só com a presidência. E aí, pensando nisso, eu acho que poderia ter uma definição de pontos de contatos claros dos conselheiros responsáveis pelas células com os respectivos diretores. Então, eu não sei se é claro para todo mundo, mas geralmente conselheiros específicos ficam responsáveis por algumas células. E eu acho que esse contato entre quem está analisando os resultados da célula é muito legal e pode trazer outputs e planos de ação muito legais para a gente conseguir melhorar a célula e conseguir melhorar a empresa como um todo. Só que isso acontece em poucas vezes e assim, vezes muito pontuais. Só que eu acho que esse contato pode trazer frutos legais desse contato do conselho com os diretores. Além disso, eu acho que seria também importante ter uma maior cobrança e análise mensal dos cafés para que sejam construídos planos de ação em conjunto. Então, aqui eu reconheço que tem uma questão da diretoria também, que às vezes não tem tanta proatividade em enviar os resultados para o conselho, mas eu acho que o conselho poderia cobrar e aí, junto com isso, realmente ter uma construção de planos de ação a partir dos resultados. Então, se forem positivos, pensar como que a gente pode fazer para eles se manterem positivos, se forem pontos de melhoria, como que a gente pode fazer para melhorar esses pontos. E aí, depois, eu coloquei aqui uma conselharia mensal ou trimestral. Eu não pensei numa periodicidade que faz sentido, eu acho que isso tem que ser discutido, né? Eu, caso eleita, e os diretores, para a gente realmente ter um momento para sentar e conversar sobre o que pode ser feito. Porque por mais que o conselheiro responsável pela célula, ele converse com o diretor da célula, às vezes, eu, como diretora de projetos, conversando com o conselheiro, eu só tenho noção do que o conselho está fazendo para projetos, mas eu não tenho uma noção do que o conselho está fazendo com o RH ou com o marketing. Então, acho que seria legal ter um momento que tivessem todos os diretores e todos os conselheiros para a gente conversar e ter uma visão mais holística sobre ações do conselho com a diretoria como um todo. E aí, com isso, eu acho que, né, pensando como resultados esperados, a gente conseguiria ter uma utilidade de curto prazo maior para os relatórios elaborados e os indicadores calculados pela diretoria e saltos de gestão a partir de discussão sobre planos de ação para problemas identificados. Depois, passando, o segundo ponto que eu trouxe foi que eu acredito que poderiam ter mais momentos de discussão documentados e disponíveis para a empresa. Então, realmente, o conselho pegasse as reuniões que ele faz e conseguisse fazer a ata e passar para a empresa o que está acontecendo. Então, definir reuniões entre o conselho, né, que possibilitem uma visão holística, então que todos os conselheiros consigam falar o que está acontecendo entre as células que eles estão tendo maior responsabilidade e que isso seja documentado e passado para a empresa. Então, tanto para todos os diretores terem consciência do que está acontecendo na relação conselho e outras células, mas também para que os gerentes e consultores consigam ver isso. E aí, eu acho que, a partir disso, a gente vai conseguir ter planos de ação mais holísticos e maior transparência para os membros sobre o que o conselho está fazendo. E aí, por fim, eu trouxe esse terceiro ponto, que aí, falando aqui, eu acho que isso já acontece, por parte do conselho, então, de ajudar os diretores, mas eu acho que são em questões mais pontuais. Então, eu acho que a gente deve ter um conselho consultivo e mais deliberativo, como eu comentei, eu já acho que isso acontece no CJ, mas eu acho que é um ponto essencial que a gente deveria continuar, muito com o objetivo, né, de ajudar em questões complexas e dificuldades dos diretores atuais, auxílio na volta do presencial, então, pensando, caso eu seja eleita, eu seria a única conselheira no segundo semestre do ano que vem que teria vivido presencial, e a ajuda na tomada de decisão dos diretores quando demandado. Então, não fazer com que o conselho fique dando pitaco, mas quando solicitado, eu consiga ajudar. E aí, a partir disso, eu acho que vai ter um auxílio principalmente na gestão do conhecimento e cultura do CJ e na retomada do presencial. E aí, por fim, eu trouxe 2 citações de livro do CJ que eu acho muito legais e que eu acho que embasam muito o que eu quero ser como conselheira, caso eleita, que é principalmente pensando, né, que o conselho administrativo é uma boa prática de governança corporativa e tem muito o objetivo de assegurar a continuidade de ações dentro da empresa júnior e garantir que não tenha perda de conhecimento, além da supervisão dos resultados e de outros benefícios, que eu comentei também no slide anterior sobre gestão do conhecimento e cultura. E, por fim, trouxe essa outra citação, que também está no livro de 25 anos do CJ, e eu acho que, pensando nas partes que eu coloquei em negrito aqui, elas falam principalmente que é importante que a gente tenha pessoas com experiências, qualificações diversificadas e que sejam muito alinhados com os princípios e valores da empresa. E aí, pensando nisso, né, eu acho que, caso eleita, eu seria a única mulher no conselho e eu acho que isso seria muito importante. E eu acredito que eu tenho um alinhamento com os princípios e valores do CJ e eu gosto muito da cultura e quero fazer de tudo para que seja mantida a gestão do conhecimento dentro da empresa.
Muito obrigada. Bom, Lu, você usou 9 minutos e 53 segundos, então 7 segundos que sobraram vão ser revertidos para a apresentação na parte final. Eu vou só compartilhar minha tela. Um minuto. Então, ela parou de compartilhar, né? Parou. Parou. Vocês confirmam para mim se vocês estão vendo o CJ, né? Não tô vendo nada. Tá carregando? Tá preto, tipo. Foi. Foi? Boa. Uhum. Deixa eu só... Então, a gente vai agora começar as perguntas do Conselho. Então, são as perguntas do Conselho Administrativo. Aí, lembrando que você tem 30 segundos para ler e 2 minutos para poder responder. Ok. Primeira pergunta do Conselho. Tá, beleza. Eu acho que vou na ordem, né? Então, pensando... Só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Então, pensando primeiramente no processo de acompanhamento da estratégia, trazendo pontos fortes e fracos do modelo executado. Tá, eu acho que, quanto a isso, assim, acaba que fica um pouco mais em contato com a presidência, mas pelo que eu vejo e acompanho, eu sinto que o Conselho faz um papel de cobrar, principalmente agora, né, no final do ano. Então, atualizações do planejamento estratégico, eu acredito que estão bem a par, estão tendo reuniões, né, quanto a isso, para a presidência repassar para o Conselho o que está sendo atualizado do planejamento estratégico, o que a diretoria como um todo está pensando em fazer. E eu acredito que o acompanhamento do Conselho atualmente, ele é bom, especialmente porque as pessoas que estão no Conselho são as pessoas que elaboraram o planejamento estratégico. Então, eu acho que está fazendo sentido por causa disso, mas é uma coisa que talvez me preocupe um pouco para os próximos anos. Mas eu acho que poderia ser mais próximo, mas eu sinto que no que o Conselho faz bem. Pensando na performance da atual gestão da diretoria executiva frente à função. Eu acho que em alguns momentos é falha, eu até comentei isso na minha apresentação. Eu acho que em algumas vezes a diretoria executiva passa prazos e deixa de enviar coisas que serão importantes para o conselho realmente conseguir opinar e traçar planos de ação junto. Assim, acho que faz, mas acho que poderia ser melhor, e principalmente mais dentro dos prazos. E aí volta a crítica para a minha própria diretoria, mas eu acho que poderia ser melhor. E, por fim, falando da performance da gestão do Conselho Administrativo frente à função delimitada pelo Estatuto Social. Eu acho que o Conselho faz, mas eu também acho que poderia ser melhor. Então, aqui, por exemplo, na frase está exercer contínua fiscalização. Eu acho que exerce, mas poderia ser mais próxima e mais contínua, apesar de exercer em momentos que eu falaria hoje um pouco como pontuais. É isso. Bom. Segunda pergunta do Conselho. Responda. Eu acho que primeiro, pensando nesse primeiro ponto da letra A, então vou responder em ordem também. Quais os pilares se apresentam mais evidentes e quais devem ter o seu desempenho otimizado? Eu acho que o que se apresenta mais evidente, assim, atualmente, é a questão de responsabilidade corporativa. Então, eu até trouxe a definição, né, na minha apresentação.
que a responsabilidade corporativa é muito zelar pela sustentabilidade e continuidade da empresa e também nessa questão, né, de analisar resultados. E eu acho que atualmente é o que o conselho mais faz. Então, acho que tem muitas pessoas, né, que acabaram de ser diretores, então realmente trazem pontos para tentar garantir que a empresa continue sendo o melhor possível. E eu acho que tem que ter o desempenho otimizado e a questão de transparência, porque eu sinto que o conselho fica um pouco distante, não é tão transparente para a empresa inteira o que o conselho faz atualmente. Pensando em qual a importância da governança corporativa na atuação do conselho. Eu acho que a questão do conselho é que, dependendo da atuação das pessoas que estão lá e dependendo do que as pessoas que estão no conselho estão se propondo a fazer, pode virar algo que seja muito próximo ou muito distante da empresa. E eu acho que nenhum dos dois casos é o ideal. Eu acho que não é bom ficar muito perto nem muito distante. Então, eu acho que a governança ela traz algumas diretrizes que deixam claro quais são, né, os pilares que o conselho tem que seguir para o conselho realmente conseguir ter um balizador ali do que tem que ser feito ou o que não, e também conseguir definir, né, o quão próximo não vai ficar. E aí, por fim, as medidas atualmente adotadas pelo conselho para garantir o cumprimento desses pilares. Tá, e quais poderiam ser adicionados? Eu acho que, atualmente, para garantir, né, em questão de responsabilidade corporativa, né, que inicialmente foi o que eu falei que mais acontece, eu acho que validação de resultados e tentar traçar alguns planos de ação junto, e como eu tenho pouco tempo, eu acho que poderia ser otimizado transparência e prestação de contas. Boa. Terceira pergunta do conselho. Tá, beleza. Ok, então, começando, analisando criticamente a afirmativa acima, eu concordo muito com ela. E aí eu já vou emendar a primeira com a segunda. Eu sinto que no meu primeiro semestre como diretora, então foi 2020.1, isso aconteceu muito mais. E agora, nesse semestre passado, teve uma melhoria muito grande. E aí eu sinto, né, que isso realmente acontece, mas isso conseguiu ser muito mitigado no segundo semestre, porque a gente começou a elaborar essas burocracias e já fazer todas as metas, planejamento financeiro, todas essas coisas no final do primeiro semestre. Então, eu mesma como diretora, sabendo que eu já ia ficar sozinha e também com o diretor antigo, a gente já fez planejamento financeiro, já enviou para o enfim, eu acho que as coisas andaram um pouco mais rápido por causa disso. Então, acho que acontece e acho que melhorou e ainda pode ser ainda mais otimizado. Então, faltam 3 semanas para o ano acabar. Se a gente já conseguir acelerar isso, eu acho que o ano que vem consegue começar bem melhor. E um dos pilares do nosso planejamento estratégico é a inovação. Tá, eu acho que ele barra a inovação pensando que algumas questões de inovação, elas precisam ser... A gente tem a ideia, a gente precisa provar rápido e precisa rodar rápido para testar. E às vezes não ter, por exemplo, um planejamento financeiro aprovado barra isso. Ou então não ter um calendário tático definido barra isso. Porque, por exemplo, o calendário tático pode ser uma inovação no calendário trainee. O planejamento financeiro pode ser alguma inovação que precise de dinheiro. E aí não necessariamente a gente tem, então acho que barra um pouco nessa questão de agilidade, principalmente. E eu acho que precisamos alterar algo nesse processo. Eu acho que o que foi feito do primeiro para o segundo semestre desse ano já melhorou muito. Então, eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho. Realmente garantir que essas burocracias comecem e quase sejam finalizadas e ser elaboradas no semestre anterior, né? Antes do semestre virar. Ok. Agora a pergunta da diretoria. Primeira pergunta da diretoria. Tem só um slide? Tá. Tá, beleza. Eu acho que pensando no novo pé da rede, eu acho que eu estaria 3 principais pontos aí. Então, não, vou colocar 4 dentro desses. Eu acho que membros que executam soluções não é uma questão. Eu acho que faturamento pode ser uma questão, principalmente pensando no início do ano, que eu acho que é uma preocupação de curto barra médio prazo,
porque a equipe de negociação vai ficar bastante desfalcada e eu acho que o faturamento acaba vindo um pouco disso. E também, até o momento, a gente não tem ninguém do marketing, que é quem garante as chegadas. Então, acho que o faturamento é uma coisa bem preocupante aí, pensando início do ano que vem. Questão de motivação dos membros, eu não sei exatamente como isso vai ser mensurado, mas eu acho que é uma questão relevante, especialmente pensando quando a gente estiver no modelo online, porque eu acho que o presencial a gente consegue mitigar de algumas formas. Depois, pensando no número de soluções inovadoras, eu acho que isso é uma questão, porque atualmente na UCJ a gente não faz nenhum esforço ativo para buscar elaborar novas soluções. A gente é um pouco reativo, o que eu não acho que é errado, e a gente elabora novas soluções quando o cliente chega com a nova demanda. Então, a gente, com esse novo indicador, a gente não vai poder ficar esperando a demanda chegar, a gente realmente vai ter que elaborar, e é uma coisa que a gente tem zero prática, então eu acho que vai ser realmente um desafio, assim, para os diretores do ano que vem. NPS não acho que seja um problema, e número de grupos generalizados, acho que a UCJ já manda muito bem nisso, em questões de diversidade. Provavelmente é uma das melhores EJs do mês quanto a isso. E eu acho que a questão do cluster, a gente vai ter uma questão, principalmente pensando aí se a gente conseguir subir para o cluster 5 ou não nesse ano. Ok. Segunda pergunta da diretoria. Tá. Meu tempo. Tá, eu entendi que essa pergunta é sobre a atuação da diretoria atualmente, né? Então, vou responder da forma que eu entendi. Eu acho que, atualmente, a gente tem ações direcionadas para alcançar os focos estratégicos, mas eu acho que a gente não necessariamente tem ações direcionadas para alcançar os objetivos estratégicos dentro das 4 grandes áreas. E aí eu vou citar uma para dentro de cada foco estratégico, porque senão não vai dar tempo. Mas eu acho que vivência de mercado, uma ação foi a gente construir e consolidar o processo de estudo, que era uma coisa que não existia, e agora os projetos que estão rodando já são estudados. Eu acho que o FMG, a gente começou a fazer muito mais eventos para o FMG, que era uma coisa que não acontecia ano passado, por exemplo, com foco na implementação. Eu acho que alguns planejamentos de projetos tiveram alterações, então a gente começou a colocar mais tempo de implementação no meio do projeto, que isso era uma coisa que também não acontecia no passado. E eu acho que em inovação, deixa eu pensar o ponto de inovação. Tá, eu não sei se eu vou falar uma ação muito direta, mas eu sinto que a gente começou a acreditar que a gente consegue realizar mais soluções que antes não eram realizadas. Isso traz pontos de inovação para dentro do OCJ. Fazendo uma análise crítica sobre o desempenho da atual gestão em salários gaps do nosso PE. Tá, eu acho que sim e não. Eu acho que em alguns momentos, quando é uma dor muito latente para algum diretor, a gente faz ações, não só para algum diretor, mas para células e para a empresa como um todo. A gente faz ações um pouco, vamos tapar esse buraco para resolver, mas eu acho que às vezes a gente vai acumulando e vai falando assim, não, porque no final do ano a gente vai reformular o PE. E aí vai jogando tudo no final do ano para quando a gente for reformular o PE. Porque eu não acho que é errado, mas talvez a gente poderia tomar ações mais rápidas durante o ano. E eu acho que se estamos conseguindo crescer como empresa, eu acho que sim, mas eu acho que poderia ser melhor ainda. Boa. Terceira pergunta da diretoria. Responda. Tá. Eu realmente acho que vai ser uma grande questão. E aí, pensando, eu acho que, além da minha vivência dentro de CJ, eu acho que o que mais vai ser relevante vai ser a gente ter um conselho estruturado que consiga estar próximo dos diretores da próxima gestão. Então, sejam quantos forem. E aí, eu acho que tanto para traçar planos de ação
para os temas, né, e para os pontos que forem necessários. Então, por exemplo, não temos tal gerência, o que vamos fazer? Eu acho que isso vai poder ser uma discussão muito colaborativa, então, do conselho com a diretoria para trazer pontos, né, do que a gente pode fazer. E aí eu acho que outro ponto é que quando solicitado pelos diretores que vão estar na gestão, eu acho que o conselho pode ajudar em alguns pontos que for necessário. Então, tanto no dia a dia, se os diretores solicitarem, e eu acho que o conselho vai ter uma função muito grande de sempre relembrar os diretores a estratégia e garantir que ela seja executada. Porque eu acho que no dia a dia é muito fácil a gente esquecer da estratégia, e eu acho que pensando no dia a dia, que vai ser muito mais sobrecarregado, que diretores vão ter que fazer duplas, triplas funções, eu acho que vai ser uma função do conselho muito essencial relembrar a estratégia, pensando aí até nos pilares da governança. Boa. A gente finaliza aqui, então, a parte das perguntas do conselho da diretoria. E aí eu vou compartilhar com vocês o cronômetro, mas o pessoal, tanto da diretoria quanto do conselho, que tiver pergunta, podem levantar a mão. Bom, aí vocês só confirmam para mim se vocês de fato estão vendo o cronômetro. Sim, eu estou. Boa, perfeito. Otávio? Estamos escutando certinho? Tá. Lu, eu quero saber de você, por que você acha que faltou transparência do conselho para com a empresa, avaliando na prática mesmo o que aconteceu? Acho que é uma discussão que é legal a gente ter. Pode responder. Tá, beleza. O que eu sinto é que as reuniões que o conselho tem com a presidência, a gente não exatamente sabe o que está acontecendo, e eu sinto que, às vezes, as atas não são algo que deixa tão claro, e eu acho também que as atas foram um pouco divulgadas esse semestre, assim, sabe? Eu sinto que em semestres anteriores, tipo, fazia uma ata e às vezes era uma ata completa, e eu não tô falando de semestres anteriores, tipo, estou aqui no CJ, tipo, coisa que eu já vi no box. E aí as pessoas faziam a ata, eu acho que a ata era mais completa, e aí mandavam no grupo. Por exemplo, no grupo de membros, eles falavam: olha, fizemos essa ata, discutimos isso e isso, estamos à disposição para qualquer coisa. Isso não aconteceu nenhuma vez esse semestre, por exemplo. Boa. E eu acho O que que acontece? Só para estruturar, vamos conversando aqui. Tá. Eu até tinha essa ideia de fazer uma ata toda reunião. A questão é que a gente não teve reuniões mesmo, sabe? O contato que a gente teve com a presidência e com a diretoria foi mais por WhatsApp. A gente foi muito ativo por WhatsApp junto com a presidência, então acho que toda semana a gente estava ali com o Marquinhos. Só que não teve essas reuniões para fazer a ata, sabe? E aí eu queria também aprofundar com você, a gente pode também aprofundar em perguntas posteriores, quais ações a gente pode fazer além da ata, porque igual você falou, eu acho que a ata eu vou postar lá no box e se eu perguntar aqui quem leu ou não, vai dar no máximo 10 pessoas, sabe? Mas o que você acha disso? Eu concordo super, porque assim, por ter proximidade com a presidência e com alguns conselheiros, eu sei que vocês eram ativos. Então, assim, eu sei que rolavam discussões, eu sei que vocês ajudavam. Mas, assim, eu sei... A gente continua depois. Eu achei que eram 2. Desculpa, tá. Só lembrando, 1 minuto para quem for fazer a pergunta e 1 minuto e meio para quem for responder. Pedro. Luísa, minha pergunta vai um pouco na linha do Tatá. Eu queria, assim, que você ponderasse, eu acho que quando a gente fala do conselho, é importante a gente ponderar essa questão entre ser mais ágil e ter uma estrutura mais burocrática. Então, por exemplo, está formulando atas, formulando documentos burocráticos, mas, ao mesmo tempo, ter essa estrutura mais ágil, que é, por exemplo, tomar uma decisão pelo WhatsApp. Então, eu queria que você ponderasse isso. Na sua visão, o conselho deve caminhar mais para qual lado e em quais momentos a gente deve buscar mais agilidade ou mais burocracia? Então, eu acho que as coisas não são excludentes. E aí eu acho que, pensando nos 2 pontos que você falou, e até vou comentar uma coisa, seguindo na linha do que você tinha perguntado. Eu acho que, por exemplo, pequenas demandas que a presidência pergunta, que uma diretoria solicitou, que é só uma aprovação que não envolve maiores questões, eu acho que é super respondível para o WhatsApp, agilidade, para garantir que a ideia aconteça, para ter inovação, que nem teve uma pergunta. Mas eu acho que a questão é que isso tem que ser documentado, sabe? Então, tipo, não estou falando que tem problema responder pelo WhatsApp. Eu só estou falando que, por exemplo, uma ideia que eu acho que seria legal, por exemplo, seria no final do mês o conselho fazer um relatóriozinho. Então, durante esse mês, deliberamos XYZ com a presidência, fizemos uma reunião que conversamos isso. Eu acho que agilidade é uma coisa e documentar é outra, e talvez elas não sejam tão excludentes assim. Beleza, obrigado, Lu.
Juan. Tá. Primeiramente, parabéns, Lu, pela proposta e candidatura. O planejamento da UCJ atualmente, o planejamento financeiro da UCJ atualmente passa pelo processo de planejamento e aprovação por parte do Conselho. E aí eu queria que você analisasse criticamente como esse processo roda atualmente e se você acha que isso compromete a adaptabilidade da UCJ a novas demandas no meio do semestre, mudanças de prioridade, enfim. Tá, só para ver se eu entendi. A pergunta é se eu acho que ter um PF, tipo, definido no meio do semestre trava algumas coisas no meio dele. Sim, se você acha que poderia ter uma revisão mais constante, etc. Beleza. Então, eu nunca pensei nessa questão de revisão constante do PF, mas agora que você falou, eu não acho que seria um problema. Eu acho que, se for uma demanda da diretoria, eu acho super plausível. Assim, eu como diretora durante esse ano, eu nunca tive a necessidade de tipo, revisar algum gasto da minha célula, mas eu vejo que eu, como conselheira, eu acho que se fosse uma demanda, eu acho que poderia ser feita. Só que eu acho que a gente também tem que pensar que o planejamento financeiro é essencial que ele seja definido no início do semestre para a gente ter diretrizes e não sair gastando desordenadamente o que a gente não tem. Então, assim, eu acho que ele tem que ser feito no início do semestre como ele é feito. Talvez a aprovação possa ser um pouco mais rápida, mas acredito que uma revisão não teria problema, até porque muitas vezes coisas são orçadas e não são gastas, e outras pessoas querem gastar outras coisas que não têm, e os gastos só podiam ser realocados. Eu acho que isso é plausível. Show, Lu. Agora eu vou te fazer a pergunta. Eu queria, primeiramente, parabenizar pela apresentação e pela candidatura. Eu queria tocar num ponto que é, tipo, até que você falou que é interessante ter um conselho mais próximo da diretoria, e cada conselheiro responsável por uma célula. Mas aí, quando a gente for parar para pensar na questão de equidade, tipo, se a gente for analisar, cada conselheiro, eles pensam de forma diferente. Então, se ficar cada conselheiro, tipo, responsável por uma célula, você não acha que isso pode acontecer com que, tipo, critérios diferentes sejam utilizados para avaliar as células? Então, por exemplo, vai cobrar uma coisa de projetos que não cobra do marketing, vai cobrar prazo de um que não cobra do outro, e o quanto que isso é, de fato, benéfico para o CJ. Eu acredito que, até o que você falou, pode ser benéfico para as relações, tipo, é mais fácil para a diretoria lidar com um conselho mais próximo, mas pensando na UCJ, assim, resultado, o quanto que isso é bom e o quanto que isso pode atrapalhar. Beleza. Então, eu acho que pela pergunta que você trouxe, eu acho que talvez a gente tenha uma ideia parecida e talvez não tenha ficado tão claro na minha apresentação. Mas eu acho que, assim, eu acho que cada célula tem que ter um diretor responsável para serem traçados planos de ação de curto prazo e para garantir que o diretor tenha mais conhecimento sobre a célula. Então, por exemplo, eu fui diretora de projetos. Ok que eu tenho um conhecimento sobre marketing, ADM, RH, mas eu tenho muito mais conhecimento sobre projetos. Então, eu acho que, sim, tipo, tem que ter um diretor responsável por cada célula, principalmente pensando em nível de conhecimento e vivência que já teve dentro da UCJ. E eu acho que essa relação mais próxima tem que ser para ter plano de ação de curto prazo. Então, por exemplo, a gente teve um café, o resultado de vendas não tá bom, vamos sentar, vamos discutir o que a gente pode fazer para melhorar. Se a gente esperar passar um trimestre para pensar o que a gente vai melhorar, o faturamento já cai por 3 meses. Então, eu acho que tem que ter isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um problema. E é por isso que eu trouxe a minha proposta, que eu acho que a gente deveria ter, em algum momento, uma reunião com todos os conselheiros e todos os diretores, para a gente garantir que a gente vai ter uma visão holística, e eu também vou entender o que o conselheiro do RH está cobrando do RH. Porque hoje eu não sei. Hoje eu, Luísa, como diretora de projetos, eu não sei o que o conselho cobra do RH. E não falando fisicamente do RH, mas tipo, de todas as outras células. Então eu acho que a gente deveria ter uma reunião com todos os conselheiros e todos os diretores para isso ficar claro. E ter mesmo peso, mesma medida, e para conseguir ter uma ação que faça sentido, né? Tanto entre conselho quanto entre diretoria e não ficarem coisas departamentalizadas. Boa. Mariana. Ei, Luísa, parabéns pela sua candidatura e apresentação. Eu gostaria de retomar um pouquinho na sua proposta a respeito desses pontos de contato que você até respondeu agora para o Marcos. Então, são duas coisas. Primeira coisa, quais pautas você acredita que seriam relevantes para a gente trazer nessas reuniões mensais e trimestrais, também considerando a dificuldade de agenda dos diretores e dos conselheiros? E a segunda coisa é como que você acha que o conselho pode ajudar ativamente no semestre que vem, no ano que vem, enfim, considerando a falta dos diretores? Boa, Mari. Então, o que eu sinto, né, que teria principalmente de pauta nessas reuniões mensais ou trimestrais, são pautas que são discutidas, mas que é muito difícil a gente chegar num ponto em comum. Então, vou dar um exemplo prático. Quando a gente vai falar de vendas ou de clima, eu acho que clima é um problema da RH, eu acho que talvez vendas é um problema
pontual de projetos e marketing, e tem dores que são pontuais. Mas existem dores que são da empresa inteira, então formação de liderança. E a formação de liderança é uma coisa que não é uma célula que vai resolver, é a empresa inteira que vai resolver. E às vezes, durante esse semestre mesmo, eu recebi mensagem de conselheiro perguntando: o que você acha que a gente pode fazer para melhorar a formação de liderança? E eu falo, X. Mas, tipo, eu não vou formar liderança sem o apoio da diretoria. Um conselheiro não vai ajudar a formar liderança sem a discussão com o conselho. Então, eu acho que falta isso, sabe? Pautas que são da empresa inteira, não são coisas pontuais, por exemplo, como vendas. E qual que é a segunda pergunta? Como que o conselho pode ajudar na diretoria ano que vem, né? Tá, eu acho que essa é uma questão de $1 milhão, né? Porque se a gente soubesse, provavelmente a gente já estaria aplicando isso de alguma forma. Mas eu acho que, pensando assim, o que eu acredito, né, que eu posso ajudar e que os conselheiros podem ajudar, se tiver disponibilidade, é o que eu falei, de continuar acompanhando a estratégia, porque eu acho que é muito fácil dela se perder, com os diretores tendo muitas funções. E eu acho que, se solicitado, eu acho que os diretores podem ajudar em questões operacionais do dia a dia, caso os diretores queiram. Então, eu acho que, tipo, trazer algumas ajudas pontuais aí, se isso for necessário. E, por fim, ajudar na formação de lideranças, porque eu acho que tendo experiência também dá para passar algumas coisas. Sempre finalizando. Hugo, você tinha levantado a mão, baixou, você quer perguntar? Contemplado. Bom. Lari. Boa tarde, Luísa. Parabéns pela sua candidatura. E aí eu queria voltar um pouco no que a Mariana trouxe na sua proposta também, em relação à cultura especificamente, pensando num presencial ou num híbrido. E realmente essa vivência no presencial é muito importante, mas era numa época em que era uma outra estratégia e com uma cultura diferente. E aí a minha pergunta é em relação ao papel do conselho para adaptação da cultura. Então, como que a gente mantém aquilo que fazia sentido ou não, e aquilo que não faz mais, garantir que a gente não vai existir um apego de manter aquilo que às vezes não faz mais sentido para a nova estratégia. Eu acho que, assim, no final, falando em termos práticos, para não enrolar, vai ser um pouco da diretoria falar, desapegue da cultura anterior. Porque eu acho que isso acaba acontecendo, então, sem a gente pensar. Mas eu acho que, pensando assim, né, mais geral, em toda essa retomada do presencial, eu acho que tem algumas coisas que não mudam. Então, por exemplo, fazer um retiro de membros. Era um momento, então, um evento da UCJ, que era super tradicional, e eu acredito que o fato de ter o retiro não vai mudar, mas talvez as pautas do retiro mudem. Então, de acordo com a nova estratégia. Então, eu acho que, por exemplo, o conselho pode muito ajudar falando como era feito o retiro, qual era o objetivo dele, e aí pensar, como eram feitas sabatinas presenciais, por que era melhor ou pior, e como que era feita XYZ e várias outras questões. E eu acho que tem algumas coisas que não vão mudar, então, algumas formas de como eram feitas, talvez mudem as pautas. E aí, quanto às pautas, eu acho que, assim, o conselho não tem que definir nada. Quem define é a diretoria. Eu acho que o conselho tem que ter o papel de falar como era, e aí a diretoria absorve o que ela acha que faz sentido ou não. Mas eu super concordo com você que realmente talvez vão ter algumas mudanças, mas eu acho que a diretoria saber filtrar o que o conselho está falando, e o conselho vai continuar com essa responsabilidade de passar como era. Se a diretoria vai querer acatar ou não, aí não é mais, eu acho, responsabilidade do conselho. Boa. Pessoal da gerência, quem tem pergunta pode levantar a mão. Ok. Consultores, alguém tem pergunta pode levantar a mão, quem tiver. Não? Beleza. Conselho, quem tem pergunta? Eu tenho, e só estimular o pessoal, bora perguntar aí, tipo assim, essa relação do conselho já foi muito crítica anteriormente, hoje não é tanto, mas é bom vocês perguntarem, vocês querem um futuro para a empresa de alguma forma? É o momento de perguntar agora para a candidata ao conselho, uma vez que ela delibera essas coisas. Pode liberar o tempo, Marcos? Lu, rapidamente, você acha que hoje o café ele é estratégico? Às vezes sim, às vezes não. E eu acho que às vezes sim, quando a gente usa os outputs do café para tomar algum plano em cima deles. Porque eu acho que eles são só números e às vezes são números que a gente discute para tomar plano de ação em cima. E quando a gente tira plano de ação disso, eu acho que sim. Tá. Eu entendo, e essa é uma filosofia minha,
que o café é completamente operacional e de deliberação dos diretores. Então, o que acontece nele, o que vocês tomam decisão nele, é de vocês. Então, por isso que eu também acho que a gente não aprofundou como um conselho com todos os diretores sobre o que está acontecendo em cada célula, sabe? Claro, fica a filosofia de cada um, como fazer essa deliberação, como participar mais ativamente em meio aos cafés. Frente a esse acompanhamento da estratégia, frente a esse acompanhamento operacional, você acha que o conselho pode fazer alguma outra coisa? Se sim, como, por quê? Estrutura para a gente alguma coisa. Tá. Então, que nem eu comentei tanto na minha proposta quanto em algumas respostas, eu acho que em alguns momentos o conselho recebeu o café e eu não sei se leu ou não. E aí eu acho que foram só números e eu não recebi resposta. E em alguns momentos eu sei que o conselho leu e ou falou, ok, não tenho nada a ponderar. E aí eu já acho ok. E em alguns momentos falou, ok, tenho algo a ponderar, que tal a gente traçar esse plano de ação junto? Então, o que eu acho que poderia ser feito seria ter uma ponderação, assim. Então, tipo, olha, ok, vi todos esses resultados, não tenho nada a acrescentar, acho que eu não posso ajudar. Então, falar pelo menos isso. Ou então falar, olha, eu acho que a gente pode construir esse plano de ação junto, porque eu já tive essa vivência dentro da UCJ e eu acho que a gente pode melhorar esse ponto. Então, eu acho que seria realmente falar se acha que pode ajudar ou não, e se sim, como. E aí pensar como que isso pode ser ajudado, sabe? Eu acho que é mais essa questão. Show, tempo finalizado. Pedro. Lu, eu vou perguntar sobre estratégia, mas mais no sentido geral. Hoje, você acha que a nossa estratégia, né, pensando até o conselho como o guardião da estratégia, você acha que a nossa estratégia ela é clara para a empresa? E você acha que as nossas metas representam objetivos comuns para toda a empresa? Não. Por que Eu não? acho que... Tá. Eu acho que a nossa estratégia como um todo. Então, talvez as pessoas... Eu não acho que a empresa inteira tem noção da nossa estratégia como um todo. E eu acho que... Mas, assim, por mais que pareça uma coisa assim, tipo, nossa, ninguém sabe, eu acho que as pessoas sabem o que diz respeito ao que elas podem impactar. E eu acho que isso já é um ponto muito positivo. Então, eu acho que as pessoas não têm uma noção da estratégia como um todo, mas se cabe a mim, eu vou dar um exemplo superficial aqui. Vender, eu sei que eu preciso vender. E aí eu sei. Aí, tipo, por exemplo, vendas é uma coisa que não tá na estratégia, né? Mas, tipo, é um indicador operacional. Mas, tipo assim, dentro dos indicadores estratégicos, eu sei que tem um indicador estratégico de projetos que é implementação. Então, tipo assim, eu sei que eu preciso focar mais nisso. E eu acho que as pessoas sabem o que tá relacionado ao cargo delas, mas não tem uma visão holística. E aí, qual que era a pergunta sobre metas? Se as metas representam objetivos comuns da empresa. Eu falaria que sim, porque para mim sim, mas eu acho que para outras pessoas não. Ok. Alguém da diretoria tem pergunta? Lari, pode perguntar. Eu queria só aprofundar em algumas coisas que tu já até começou a comentar em relação a propostas, por exemplo, de trazer uma visão holística, então ter esses momentos do conselho como um todo, da diretoria, de documentação, em alguns momentos reuniões, e eu fico pensando em 2 pontos. O primeiro seria, de fato, o tempo da diretoria para fazer essas reuniões, esses momentos que vão trazer uma visão mais geral, como encontrar isso e priorizar, sendo que muitas vezes a gente pode acabar ficando preso em momentos que são operacionais. E o segundo ponto é pensando na rotina do conselho, que muitas vezes são pessoas que já fazem estágio, se eles iam de fato priorizar, fazer, por exemplo, um relatório sobre aquilo que foi discutido no último mês, e às vezes eles já nem lembram porque foi uma decisão tomada de forma ágil e que não precisou de tanta deliberação. Era mais para aprofundar a sua visão sobre isso. Então, Lari, tipo assim, o que eu sinto é que muitas vezes ficam algumas coisas meio soltas e a gente acaba gastando muito tempo picado durante o mês, que se a gente tivesse uma reunião, a gente poderia resolver tudo lá dentro. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo prático, né, como diretora de projetos. Às vezes eu respondo um conselheiro aqui, aí depois eu respondo outro conselheiro ali, aí a gente tem que responder a presidência quanto a alguma coisa que teve um contato com o conselho, e aí você vai gastando um tanto de tempo que você acaba não contabilizando depois, e que se tivesse uma reunião, a gente poderia pegar 1 hora a cada 2 meses, por exemplo, para achar um meio termo aí entre mensal e trimestral,
poderia usar só esse tempo para resolver esses problemas e ainda poderia sair com planos de ação melhores. Então, eu acho que é nesse sentido. Quanto ao tempo da diretoria, eu acho que não precisa ser uma reunião enorme, eu acho que 1 hora já faria sentido. Talvez não precisa ser mensalmente também, eu acho que, assim, a gente vendo que a gente vai tirar bons outputs dali, a questão não é tempo. Eu acho que o problema é tempo quando é tempo usado inutilmente. Então, se a gente conseguisse tirar coisas úteis, eu acho que 1 hora poderia trazer bons resultados. E eu acho que quanto ao conselho, eu não consigo falar pelo conselho como um todo, mas eu, Luísa, acho que eu valorizaria tirar 1 hora ali, tirar um tempo da minha semana, do meu mês, para fazer todas essas funções de conselho que eu comentei, e eu acho também que todo mundo que se elege para o conselho tem o objetivo de continuar ajudando a empresa de alguma forma, né? Então eu acho que ninguém vai ser totalmente displicente quanto a isso. Bom, tempo finalizado. Agora eu vou perguntar, Lu. Eu queria voltar naquela sua resposta para mim, que é sobre tipo, um diretor para cada. Tipo, um conselheiro responsável por cada célula. É porque, tipo, na sua resposta você falou, tipo, que, por exemplo, você, por ser de projetos, teria mais afinidade com projetos. Mas se a gente pegar um histórico, tipo, do conselho, a gente, normalmente, historicamente, tem muito mais pessoas de projetos e da presidência do que das outras células. Então, o quão isso seria benéfico para as outras células, sabe? Porque, tipo, para projetos, claro, eu acho que dificilmente não vai ter alguém que é de projetos, até, tipo, quem é da presidência recentemente passou por projetos. Então, o quanto que isso, tipo, não fica defasado para as outras gerências, para as outras diretorias, por exemplo, sabe? Pensando no marketing, por exemplo, ano que vem todo mundo, tipo, estando junto, marketing é uma célula que não vai ter ninguém por enquanto e não vai ter uma pessoa especialista para acompanhar, sabe? O quanto que isso é problemático para as outras células e como você acha que dá para resolver isso? Eu acho que isso vai acabar acontecendo mais porque as diretorias, a Demfim, RH e marketing, tem só um diretor por ano, e projetos e presidência tem 2 por ano, então, tipo, já dobram as possibilidades disso acontecer, e a maioria dos presidentes passa por projeto. Então, eu acho que isso, assim, é uma tendência natural a se acontecer, né, pelo número de pessoas. Mas eu acho que o que é possível de ser feito para isso ser mitigado é os conselheiros conversarem com os diretores anteriores que mandaram bem. Então, eu acho que, assim, pensando no marketing, por exemplo, você falou que provavelmente não tem ninguém, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que é muito função do conselho e da presidência, né, conversar com os antigos diretores. Então, por exemplo, a gente tem 2 diretores antigos, né, já mandando a Mari embora, que mandaram super bem, que é a Mariana e o Hubert, e eu acho que são pessoas que super estariam dispostas a ensinar para o conselho e para a presidência o que poderia ser feito para a gente ter um conhecimento melhor. Então, assim, assumo que eu tenho um conhecimento de projetos muito maior, mas eu acho que cabe a nós ter essa proatividade de buscar com diretores e gerentes antigos, que é importante a gente saber para a gente continuar cobrando. Juan? Tá. Voltando um pouco à pergunta do Otávio, mas voltado também ao RG. Então, como você avalia hoje o processo de deliberação do RG, da diretoria junto ao conselho? E você acha também que a gente poderia tirar mais pontos práticos daquele momento? Então, aproveitar mais daquele momento para tomada de decisão? Boa. Eu acho que a pergunta já foi um pouquinho direcionada, né? Mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente poderia tirar. Tipo, primeiro falando da deliberação, né? Eu acho que eu gosto da deliberação do Conselho sobre o RG. Eu acho que esse semestre especificamente ficou melhor. Então, tipo, 2021.2, eu acho que ficou mais prático do que 2021.1. E eu acho que as ponderações que foram feitas foram realmente pertinentes. Eu acho que fez sentido, não acho que veio nada de picuinha, acho que tudo que foi comentado realmente fazia sentido. E sobre o seu segundo ponto, que é sobre se a gente pode tirar mais outputs ali, eu realmente acho que a gente pode. Eu acho que o RG é o momento que a gente vê como a nossa estratégia está avançando. E pensando que, às vezes, tem batimento ou não batimento de alguns indicadores, a gente poderia pensar o que a gente pode fazer para aqueles resultados serem ainda melhorados. Então, por exemplo, a gente pegou o RG e discutiu dentro da sala de projetos o que a gente poderia fazer para melhorar. Então, a gente levou, né, eu e o Hugo, discutimos com os gerentes, olha, isso não está batendo, o que a gente pode fazer para melhorar? Só que eu não sei se todas as salas fazem isso, e eu acho que o conselho poderia também discutir. Porque, pensando, por exemplo, na minha célula, tem muita gente, todo o conselho inteiro, né, atualmente, já foi de projetos, então acho que os meninos poderiam trazer pontos. Hugo? Luísa, parabéns pela apresentação e pela candidatura.
A minha dúvida está ligada ao ponto de que você trouxe várias propostas que estão alinhadas a o conselho estar mais presente e mais próximo da diretoria e da empresa como um todo. E eu queria saber como o conselho deveria estar atuando para estar colocando tudo em prática de uma maneira que ele não vai começar a ser uma figura dentro da empresa que começa a ser uma tomadora de decisão também e uma influenciadora dentro do que a empresa como um todo deve atuar, tirando mais do que seria a liberdade da diretoria de estar executando essas tarefas. Eu acho que o conselho, ele tem a função de dar opiniões. E aí vai caber ao diretor se ele vai acatar ou não. Então, por exemplo, esse semestre, como diretores, né, nós, e principalmente eu no início do semestre, quando eu estava sozinha, eu recebi várias opiniões do conselho. Só que eu acho que coube a mim saber se eu achava que elas faziam sentido ou não para aplicar na realidade. Então, eu acho que, assim, a diretoria pode colocar limite no conselho, se achar que tá atuando muito dentro da empresa, mas eu acho que o conselho tem que ter claro, e eu, pelo menos, Luísa, como conselheira, eu acho que a minha função é muito dar opiniões, pensando em vivências que eu já tive, pensando em ter uma visão externa, né, que é o que eu vou ter ano que vem. E aí, se os diretores vão querer executar ou não, aí eu acho que já é uma questão dos diretores. Mas, assim, o opinar eu acho que tem que ser feito. Ok, muito obrigado. Boa. Mais algum diretor tem pergunta? Gerente? Consultores? Alguém tem pergunta? Boa, Joana, pode perguntar. Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir numa boa? Minha internet tá... Beleza. Oi, Luísa, parabéns pela candidatura. A minha pergunta vai bastante na linha que o Juan trouxe sobre a questão da deliberação a respeito dos RGs, e alinhada também com a sua proposta sobre a transparência do Conselho, trazer mais sobre as atuações e deliberações do Conselho, que é justamente nesse ponto de as deliberações que vocês fazem a respeito dos resultados da estratégia, pensando no RG, né? Então, da transparência dos resultados que a gente está atingindo para a empresa. Se você acha que existe uma transparência legal na questão dos planos de ação, então conversar com a empresa toda, em termos de pensar nos planos de ação que a gente pode tomar para atingir resultados que não foram tão bem atingidos, e se você acha que tem algum papel que o conselho possa tomar, ou que o conselho possa ajudar a diretoria para ter essa transparência e ter esse diálogo maior com a empresa sobre as deliberações dos motivos pelos quais a gente não está atingindo alguns pontos da estratégia e como que isso pode melhorar. Não sei se faz sentido. Você tá mudado. Tá. Não, eu falei que eu acho que fez, se eu estiver desviando, você me interrompe. Mas eu acho que, assim, eu acho que na prática não vale, tipo, não cabe tanto ao conselho traçar esses planos de ação junto com diretores frente à empresa, porque eu acho que os conselheiros voltam a ser diretores, e isso não é o objetivo, né? E os diretores também, geralmente, não gostam muito disso. Mas eu acho que o que cabe seria cobrar dos diretores de traçarem planos de ação e repassarem isso para o conselho. Porque, então, várias perguntas aqui foram feitas, tipo, a gente tira o plano de ação do café, tira o plano de ação da RG, etc. Eu acho que algumas vezes sim, mas eu acho que poderia ser muito mais, que é o que eu falei em vários momentos. Então, eu acho que o papel do conselho, para não entrar no dia a dia da empresa, mas para a gente garantir que a gente tem outputs legais, eu acho que o papel seria falar, olha, a gente tem esse resultado, vocês acham que em um mês vocês conseguem trazer outputs de pontos de melhoria trazidos dos consultores, dos gerentes e entre diretoria? Sim, não. Aí, por exemplo, traz uma discussão na RM, uma na reunião de projetos e uma na reunião de diretoria, pensando no nível de projetos aqui, né? E aí traz esses outputs para o conselho. Mas eu acho que não cabe ao conselho, tipo, atuar nisso no dia a dia, porque senão a gente entra no dia a dia da empresa e não é o objetivo. Beleza, obrigada. Alguém mais tem pergunta? Alguém consultou? Não? Voltando para o conselho, alguém conselho tem pergunta? Tá, pode começar. Boa, eu vou expandir um pouquinho nesse ponto da Joana e vou trazer um ponto. Eu vou trazer, para mim, o segundo ponto mais crítico, acho que a gente ainda não abordou nessa batida no ponto mais crítico da empresa para o futuro, que é, você comentou nas respostas, né, sobre a nossa estratégia. Eu acho que hoje ela está crítica, não acho que a gente está performando bem frente à nossa estratégia, e acho também que deveria ser, né, a cargo da presidência cobrar um pouco mais da diretoria para alcançar esses resultados, porque se você pegar a última RG, eu acho que a gente teve
mais indicadores não batidos do que indicadores batidos frente à nossa estratégia, quem dirá a operação. Então, eu gostaria de saber de você, e aí puxando um pouquinho também do que a Joana falou, o momento da RG a gente poderia discutir mais, traçar plano de ação e cobrar vocês por meio de plano de ação. O Conselho fazia isso antigamente, mas a gente parou de fazer. Você acha que tem mais alguma coisa que pode ser feita pelo Conselho para cobrar essa estratégia? Eu acho que poderia ter um momento de discussão, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que quando tem o RG, vou dar um exemplo prático do que aconteceu esse semestre. A gente teve o RG e depois eu e o Hugo que pegamos para discutir, porque a gente sentia que isso era importante para projetos. Mas nunca teve um momento da presidência me cobrar ou do conselho me cobrar de eu traçar planos de ação como projetos. Eu e o Hugo, a gente simplesmente pegou porque a gente achou que era importante, e realmente é. Então, eu acho que, tipo assim, poderia ter essa cobrança vindo da presidência e vindo do conselho, e, por exemplo, a gente estabelecer um prazo, tipo, daqui a um mês, mandem os planos de ação que vocês têm para mitigar o resultado negativo desse indicador. Ou então, daqui a um mês, vamos marcar uma reunião para a gente pensar nos planos de ação que vocês pensaram. Isso aconteceu uma vez nesse semestre com um café, que são resultados operacionais, foi muito bom. A gente realmente trouxe planos. Então, se isso aconteceu uma vez com o resultado operacional e funcionou, eu acho que poderia muito funcionar com os estratégicos. Eu acho uma ótima, tá? Eu acho que é uma falha minha como presidente do conselho e como conselho de não conseguir cobrar vocês sem gestão de ação. Então, recomendo demais vocês fazerem isso no semestre que vem. Isso é uma coisa que a gente foi perdendo ao longo do ano, podemos dizer assim, como conselho, frente ao que a gente fazia historicamente. Então, se puder recuperar, recomendo muito que recupere isso e realmente cobre, sabe? Então, tipo, estar mais presente frente à estratégia. Então, acho que a gente discutiu como conselho a estratégia, mas a gente não cobrou a estratégia como um todo, sabe? Mas é isso aí, Lu, valeu. Obrigada, Zata. Alguém mais tem pergunta do conselho e da diretoria? Eu vou perguntar, então. Acho que, seguindo um pouco nessa linha do Otávio ainda, eu também acho que dá para fazer meia culpa de não ter cobrado em alguns aspectos que dava para cobrar, mas aí eu, quando estava respondendo, me veio uma dúvida, assim, de, junto com a sua resposta e as coisas que você propôs na sua proposta, como que, de fato, você vê a operacionalização disso na prática, quando as coisas acontecerem? Eu acho que falo de forma geral. Porque, por exemplo, uma crítica que a gente recebeu muito esse semestre, eu acho que você vai lembrar, é o fato dos RGs serem muito longos. E aí a gente tem, por exemplo, que passar pelos projetos, pelos indicadores operacionais, que a gente já passa todo café e todo café tá, a diretoria, a presidência, porque poucas são as pessoas que vão. Então, e aí chega no RG, que é obrigatório para todo mundo, dá para ver várias pessoas não participando. E aí, pensando num cenário presencial, como trazer tudo isso, as reuniões, as atas, tudo que você pensou, mais essa cobrança tudo junto, sabe? Não sei se ficou claro. Tá, eu vou responder. Se eu não responder, você me pergunta de novo. Eu acho que isso não tem que ser necessariamente uma discussão dentro do RG ou dentro dos cafés. Eu acho que dentro do café até faz mais sentido, porque geralmente tem mais tempo e tem menos gente, então a gente consegue até ali dentro dos cafés já discutir os planos de ação. Mas o RG, por exemplo, eu não acho que tem que ser no momento do RG. Então, que nem você comentou, já é uma coisa muito longa, já é uma coisa que exige muito, e eu acho que isso poderia ser discutido, às vezes, pensando com as pessoas que fazem sentido, sabe? Então, vai ter, por exemplo, quase todos os indicadores de projetos, assim, todos os indicadores de projetos dizem respeito a todo gerente de projetos, e vários deles dizem respeito aos consultores. Então, eu acho que isso tem que ser discutido na RP, isso tem que ser discutido, por exemplo, numa reunião de consultores ou reunião de membros. Só que eu acho que, por exemplo, questões do ADM-FIM, que são responsabilidade do ADM-FIM, da presidência e do diretor de projetos, eu não acho que a gente tem que ter essa discussão no RG para pegar tempo de 60 pessoas, quando poderia ser discutido com 4, 5, sabe? Eu acho que a gente tem que entender onde que isso tem que ser feito, em momentos que tem que ser feito, e trazer essas discussões pontuais para a gente tentar traçar plano de ação. E aí, nisso, eu acho que a gente não precisa nem marcar reunião, gastar muito tempo, eu acho que pode ser um e-mail, sabe? Então, por exemplo, olha, conselho, eu e Hugo pensamos que a gente pode ter esse plano de ação para projetos, estamos fazendo XYZ, segue em anexo o plano de ação. Eu acho que podem ser coisas assim mais pontuais e não necessariamente gerar toda a discussão no meio de um RG, por exemplo. Boa, Lu. Gente, alguém mais tem pergunta? Gerente, consultor? Joana, pode perguntar. Lu, que é uma pergunta mais
não sei se é tão possível, eu queria mais ouvir sua opinião do que qualquer coisa. A gente tem no conselho as pessoas que mais dominam, assim, mais conhecem a estratégia da UCJ, não só pelo tempo que estão aqui, mas porque estão acompanhando ali no dia a dia com a diretoria. E a gente tem, por outro lado, membros novos chegando todo semestre que ainda tem essa dificuldade de entender a estratégia, e você mesmo assinalou sua percepção de que a nossa empresa não compreende a nossa própria estratégia como um todo. Você acha que existe um espaço para a gente tirar proveito dos consultores dos conselheiros para passarem mais essa estratégia e ajudarem a empresa como um todo na compreensão da estratégia? Você acha que tem espaço para isso na atuação do dia a dia? Um espaço educativo mesmo, que eu quero dizer? E se sim, como você acha que isso poderia acontecer? Ou se não, por que não? Ou eu acho que tem, sim. Eu acho que, assim, conhecimento geralmente os conselheiros vão ter, principalmente de vivência do CJ, e que nem eu falei, né? Principalmente no primeiro semestre do ano que vem, ainda vai ter gente no conselho que elaborou o planejamento estratégico. Então, eu acho que por isso, sim. E eu acho que é uma coisa de muita demanda da empresa, sabe? Eu sinto que, sabe, na minha percepção, eu não vou falar pelo conselho todo, mas na minha percepção, eu sinto que os conselheiros estão muito disponíveis para isso, então eu acho que eu não vejo ninguém de 2021 inteiro que falaria, não, não posso ir em tal reunião porque estou ocupado. Não, eu acho que todo mundo é muito disponível para isso. Óbvio que, né, não abusando, mas eu acho que a questão é só a diretoria saber achar os momentos que faz mais sentido. Então, para não ficar uma coisa maçante, repetitiva, toda semana, e sim achar os momentos estratégicos que isso faz sentido. Então, eu acho que às vezes trazer uma pauta no retiro faz sentido, ou então às vezes não precisa nem ser nesses eventos maiores que tem a empresa inteira. Às vezes a gente poderia trazer numa reunião de consultores, ou então numa reunião de projetos, ou então, não sei, sabe? Em alguns momentos pontuais que tenha a demanda, mas eu acho que tendo, eu acho que o conselho seria super presente, assim, nesse sentido. Eu acho que o conselho não busca, mas sendo solicitado, seria tranquilo de participar. Alguém mais tem pergunta? E aí está aberto para todo mundo, conselho, diretoria, gerência, consultores. Eu tenho mais uma, Marcos. Lu, agora eu acho que eu vou aprofundar no ponto mais crítico, mas só reforçando. Eu não acho que nossa estratégia tá boa hoje. Acho que é muito papel do conselho cobrar ela no futuro. Então, acho que a gente teve um primeiro semestre de adaptação, acho que a gente teve um segundo semestre agora que a gente está se reconhecendo ali como primeiro ano de estratégia um pouquinho diferente. Não acho que ela está resolvida, acho que ela é muito crítica hoje ainda. Agora, o ponto mais crítico para o ano que vem, para mim, é de longe a formação de lideranças. A gente vai começar o ano que vem com 2 líderes. Assim, eu acho que se você já tivesse presencial, eu conseguiria passar um pouco mais a vibe de quão crítico isso é. Tipo assim, é muito capaz de que o Hugo sozinho não consiga dar progresso às vendas como é feito atualmente, não duvidando do Hugo, mas é porque é muita dificuldade mesmo para um diretor só. E o Juan tem que tocar todo o suporte da estratégia ano que vem, no início do ano, sozinho. Então, o que você acha que você acha que aconteceu esse ano para a gente chegar nessa situação? O que você acha que a gente poderia ter feito melhor como conselho de diretoria esse ano para melhorar a situação? O que você acha que a gente tem que ser o papel do conselho ano que vem para mitigar a situação? Tá, então vamos lá, uma coisa de cada vez. O que eu acho que aconteceu, o que eu acho que faltou da diretoria e do conselho e o que a gente pode fazer no ano que vem. Isso? Tá. Vamos lá. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que... Tá, é complicado falar, mas eu sinto que, assim, vindo do ano passado, eu acho que as pessoas ainda tinham... As pessoas que entraram um pouco no UCJ no passado, assim, ainda conheciam muito a UCJ presencial e viam a UCJ como uma vibe não só de trabalho. Então, as pessoas reconheciam que aqui a gente não só trabalha, e a gente também tem amigos, e a gente desenvolve soft skills e tal. E eu acho que isso é uma geração de valor muito grande. O que eu sinto que faltou esse ano, como um todo, é a geração de valor da UCJ para as pessoas. Porque eu até tive essa discussão com outro diretor esses dias, e eu acho que... Com outro conselheiro também, inclusive. E eu acho que o que faz as pessoas se tornarem gerentes ou diretoras elas verem que a UCJ ainda tem muito para ensinar e que elas ainda podem se desenvolver muito aqui. E eu falo isso por mim, eu falo isso porque eu sei de outras pessoas, porque eu estou saindo da UCJ no 8º período, e tem gente que nunca sairia da UCJ no 8º período, porque fala assim, nossa, porque no 8º período eu já tenho que estar estagiando, no 8º período eu já tenho que estar tomando rumo da minha vida. Só que eu, Luísa, eu sempre acreditei, quando eu tentei o PSP lá no início, eu acredito até hoje,
que eu me desenvolvi muito mais sendo gerente diretora da UCJ do que se eu tivesse no estágio. E eu tenho certeza que hoje eu consegui os estágios que eu consegui só porque eu vivi todo esse tempo aqui dentro da UCJ, sabe? Me pergunta de novo. Pablo, pode fazer a sua pergunta. Ele perguntou outra coisa, mas acho que é legal continuar esse ponto. Então, tipo, o Tênis respondeu, tá, tipo, eu acho que é um ponto justo, tipo, é legal ouvir. Tá. E eu acho que a questão é essa, sabe? Eu acho que a gente que viveu o presencial, eu não sei exatamente por quê, mas a gente conseguiu ver uma geração de valor muito grande. E eu consigo ver o quanto eu me desenvolvi, e eu consigo ver o que eu me desenvolvi como consultora, o que eu me desenvolvi como gerente, o que eu me desenvolvi como diretora, e eu sinto que as pessoas não têm essa clareza. E eu não sei por que o online tirou essa clareza, mas eu sinto que as pessoas hoje não têm isso. E aí eu sinto que as pessoas, às vezes, são só consultoras e falam assim, eu vou para um estágio porque eu vou me desenvolver lá. Não vai, ia se desenvolver muito mais se fosse gerente da UCJ, sabe? Só que eu acho que o estágio vai desenvolver mais. E aí eu acho que, além de faltar a geração de valor do crescimento profissional, eu acho que também falta a geração de valor do soft da UCJ. Porque, assim, eu, Luísa, vou tirar amigos daqui, eu vou levar para a vida. Eu sinto que eu fui muito feliz quando era consultora, porque os consultores trabalharam comigo, eram meus amigos. Fiz vários amigos na sala de projetos, na diretoria, a mesma coisa. E eu acho que eu tenho um pouco disso, porque eu peguei o presencial e eu ainda sinto muito essa vibe que na UCJ a gente pode fazer amigos e a gente pode trabalhar se divertindo. E eu acho que tem gente de hoje que pensa que a UCJ é só trabalho, que a gente não faz amigos e trabalha se divertindo. Então, eu acho que esse foi um grande problema, assim como um todo. E aí depois eu respondo os outros 2 pontos. Boa. Alguém mais tem pergunta? Pablo, você quer voltar a sua pergunta? Eu ia falar, se ninguém tiver mais pergunta, eu posso voltar. Tipo, valeu. Falar. Mas pensando no planejamento estratégico, acho que o primeiro ano do planejamento estratégico é sempre um ano em que precisa testar as coisas, ver se as premissas que a gente assumiu no planejamento fazem sentido ou não e até que ponto elas fazem sentido ou não. E eu acho que o planejamento, pessoalmente, eu vejo ele trazendo vantagens, acho que ele tem pontos positivos, acho que ele tem pontos negativos. E vendo, tipo, no conselho, como guardião da estratégia, eu acho que é interessante entender de você. Qual é o principal ponto forte que você acha que o planejamento estratégico novo trouxe para a gente nesse um ano? Qual que você acha que é o principal problema que ele trouxe e como que a gente pode resolver isso? Está anotada, Luísa. Falei que foi uma ótima pergunta, que eu vou refletir por 10 segundos sobre isso. Tá. Eu acho que de ponto forte, um dos principais pontos que a gente teve foi a questão de vivência de mercado. Eu acho que a gente conseguiu alavancar isso de uma forma legal. Eu sinto que antes desse planejamento estratégico, a gente não tinha foco em mentoria. E hoje, mentoria, todo mundo fala que é uma das melhores coisas que acontece em projeto. Antes, a gente não tinha processo de estudo, e eu acho que isso é uma das coisas que eleva muito a qualidade dos nossos projetos. E eu acho que, por mais que tivesse um foco em orientação, ele não era tão grande. Porque, por exemplo, não tinha um indicador de orientação de PP. E agora tem, e a gente está tendo um resultado muito legal com esse indicador. Então, eu sinto que vivência de mercado foi uma coisa que a gente conseguiu trazer muito bem, tanto por responsabilidade de projetos, mas também pela presidência, que conseguiu trazer várias parcerias legais, e por todos os gerentes de projetos e consultores que buscaram muito essas mentorias e estão cumprindo muito com o processo. Então, acho que esse é um dos nossos principais pontos fortes, porque eu acho que isso eleva a qualidade dos nossos projetos como um todo. E aí, eu acho que, de pontos de melhoria que ainda tem, eu acho que eu falaria 2, assim. Que eu acho que a questão de inovação, que a gente ainda não conseguiu incorporar isso tão bem e pensar como que a gente vai trazer. E eu acho que presença de mercado é uma coisa que a gente está fazendo ações, mas que ainda não estão surtindo os resultados que a gente quer. Perfeito, obrigado. Bom, alguém mais tem pergunta? Deixa o Stephanie perguntar. Bom. Stephanie, pode perguntar. Parabéns, Luísa. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão de falta de geração de valor mencionada para entender como que na prática a gente pode fazer com que a empresa realmente compre as metas e a questão do planejamento estratégico, considerando essa falta de geração de valor, que às vezes talvez não se identifiquem tanto com a empresa, tem uma certa desmotivação, e prezar para que realmente o objetivo seja, o valor da empresa seja pensado na obstinação por resultado e não por metas. Eu queria entender um pouquinho mais na prática, assim, o que você pensa, principalmente vindo dessa leva em que essa questão está muito forte. Tá, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para uma outra pessoa, que é que se eu tivesse essa resposta, eu acho que assim, a gente já teria aplicado dentro da empresa. Se eu soubesse como gerar valor, eu estaria tentando aplicar como diretor e a diretoria inteira estaria tentando fazer isso, porque eu acho que é uma questão muito relevante.
Mas eu acho que não tendo essa resposta, porque eu realmente acho que geração de valor é um dos principais pontos. Mas eu acho que não tendo, eu acho que o que mais vale a gente tentar fazer são ações pontuais para que as pessoas vejam como a UCJ pode ajudar elas a se desenvolver, sabe? E assim, sinceramente, eu acho que eu não tenho a resposta para sua pergunta, tá? Mas aí eu vou falar, tipo, as coisas que eu penso que podem fazer sentido. Então, por exemplo, pequenas ações para mostrar como que as pessoas podem ver que a UCJ é um lugar legal de se trabalhar e não é só o trabalho. Então, por exemplo, uma coisa que tinha no passado era happy hour. Hoje ninguém mais aguenta ninguém aguenta mais fazer happy hour porque ninguém aguenta mais ficar na frente do computador depois de 2 anos. Então, será que a gente pode fazer um outro momento de interação? Ah, beleza, podemos. Por que a gente não faz um jogo na RM para eu conhecer um novo consultor? Tem 1000 consultores aqui que eu não conheço. Então, tipo, fazer um jogo. Será que a gente pode fazer um momento em que sempre os CJs passam o que fez eles evoluírem dentro do CJ e por que hoje eles estão na BEM e eles conseguiram o emprego que eles querem? Acho que pode ser. Eu acho que não vai ser uma ação que a gente vai trazer que vai melhorar tudo, mas eu acho que pequenas ações fazem sentido. Por exemplo, tipo, sempre CJs, momentos de conhecer todos os membros, algumas coisas do tipo. Quem mais tem pergunta? Otávio, você ia fazer? Eu vou ter mais um comentário, porque eu acho que ela já respondeu aquela pergunta anterior. Lu, eu acho que ano que vem é um grande desafio, se você for eleito ou não. Eu acho que, por mais que eu concorde com o Hugo, a gente não tem que ter um conselho deliberativo que fica ali enchendo o saco para as coisas acontecerem. Mas eu acho que tem que ter um conselho muito, muito, muito próximo para não deixar essa falta de lideranças impactar o que a gente sempre fez como CJ, o resultado que a gente sempre entregou como CJ. Eu acho que o conselho tem que estar muito presente ano que vem para isso. E também acho, igual eu comentei, que a gente tem que estar mais ativo na cobrança da estratégia, mais ativo né, fazendo com que a estratégia ocorra. Vai ser difícil isso com 2 diretores? Vai, mas não pode deixar de acontecer, sabe? Nem que tenha uma posição mais ativa de gerentes, consultores, seja o que for. Mas é só isso mesmo, eu queria comentar isso. Valeu, eu vou precisar sair daqui, Marquinhos. Não era uma pergunta, não. Pode fechar meu tempo. Valeu. Boa. Alguém mais tem pergunta, pessoal? Senão... Na verdade, eu vou fazer uma pergunta antes que alguém faça. Mas se alguém quiser fazer pergunta, levante a mão também. Lu, eu estava pensando, tipo, com algumas respostas que eu vi e, tipo, com alguns comentários de quem perguntou. E aí eu estava pensando na minha cabeça que eu acho que é o grande desafio que eu, tipo, como diretor, enfrentei na UCJ esse ano inteiro, é ouvir das pessoas que elas querem participar, tipo, de momentos de discussão, que elas querem participar, tipo, de momentos estratégicos, mas um momento, tipo assim, onde que é feito para isso, que é para fazer perguntas na sabatina. A gente, numa sala com 50 pessoas, a gente teve 2 gerentes perguntando e um consultor perguntando. E, tipo assim, toda a diretoria que já estava mais acostumada a perguntar, tipo, assim, historicamente. E aí eu queria ver se você, tipo, talvez também tenha essa resposta, não sei se você vai ter, mas qual que é o problema, tipo assim, aonde que a gente errou, talvez, se foi um erro nosso de, tipo, como que as pessoas querem participar de algo, mas aí quando tem para elas participar, elas não participam, se é porque elas não entendem, talvez, tipo, não entendem o que o conselho faz e aí, tipo, deixa um pouco mais difícil para participar, mas em outros aspectos também, como retiro e diversas outras coisas, a gente viu que tinha espaço para perguntar e são sempre as mesmas pessoas que falam. E aí, tipo, até de desafio, principalmente para a gestão do semestre que vem, como que você acha que dá para resolver esse paradoxo? Também é outra pergunta de $1 milhão, mas vou falar o que eu vejo sobre isso. Eu acho que uma das principais questões, e que eu acho que a diretoria de RH desse semestre tentou mitigar bem, é que eu sinto que às vezes as pessoas, elas sentem que elas vão opinar sobre algo, ou vão falar sobre algo, mas elas não necessariamente vão ser escutadas e tipo, a opinião delas vai mudar alguma realidade. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos, sabe? E eu acho que a gente tem muito claro dentro da UCJ quem consegue fazer isso. Então, por exemplo, tem gente que dá uma opinião, aí, beleza, a diretoria vai lá e fala, gosto, e aí a pessoa vai lá e é proativa e pega e faz. Só que a gente conta nos dedos. Então, por exemplo, quando a Sofia e o Pablo entraram como gerentes em projetos, eles trouxeram uma iniciativa, citando nomes, eu e o Pedro viramos e falamos assim, legal, façam. Eles pegaram e fizeram. Só que também você conta nos dedos quais são as pessoas que estão a fim de gastar energia e fazer isso, sabe? Eu acho que são muito poucas. Então, eu acho que o problema é que as pessoas, elas sentem que elas não vão ser ouvidas, que a opinião delas não vai dar em nada, só que as pessoas também não querem pegar e fazer. Porque, assim, de opinião, o mundo tá cheio, sabe? E várias opiniões a diretoria acha legal. Só que a gente não tem tempo para fazer.
Então, o que eu acho que falta é que as pessoas, elas sentem que elas vão ser ouvidas, só que elas também não querem fazer. Então, vai continuar na mesma. Como nada muda e as pessoas não querem fazer, as pessoas não vão querer dar a mesma opinião, porque elas sentem que as coisas não estão mudando. Então, eu acho que esse é um pouco... Eu posso continuar a resposta? Pode, só ver se tem... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, então... Eu tenho, mas deixa ela terminar. Deixa ela terminar. Tá Ok. com tempo, vai lá, Luiz. Pode, Elô. Tá, então eu acho que eu sinto um pouco isso. E eu acho que acima de tudo, às vezes as pessoas elas veem umas coisas como umas mudanças muito grandes. Mas o pouco ali que você pode fazer do seu lado, às vezes a gente não vê, sabe? E aí eu vou dar um exemplo prático disso. Teve um dia que a gente chegou e falou que tinha um problema na coleta de NPS e a gente adicionou 2 slides na entrega final de um projeto. Tipo, super prático, sabe? Pega e faz. E eu acho que às vezes as pessoas veem que o problema é uma coisa muito grande e, tipo, maximiza tudo. Sendo que a gente pode pensar em pequenas ações que não são feitas na prática. Boa. Meninas que abriram o microfone, levantem a mão só para eu organizar direitinho. Boa. Ju, pode perguntar. Só antes de você perguntar, Ju, a gente tem mais 7 minutos e 20 segundos de resposta, tá, pessoal? Ju, pode perguntar. Eu acho que é menos uma pergunta, mais um desenvolvimento do que da pergunta do Marcos. Eu até discuti isso essa semana com o Pablo, inclusive, sobre isso de, algumas vezes, a gente ter a sensação de não ser escutado e de ir e fazer. Isso deu até o exemplo do Pablo, muitas vezes ele foi e fez. E aí eu acho que muitas vezes a sensação, pelo menos que eu já tive, foi que, mesmo trazendo reclamações, eu não sabia até que ponto eu tinha o poder de fazer de fato. Então, por exemplo, às vezes levava reclamações para os superiores diretos e nunca foi me passada essa certeza de que eu poderia chegar e fazer as coisas, sabe? Por exemplo, toda essa reclamação, não sei se a diretoria vai gostar ou não, então não sei se posso ter a autonomia de fazer ou não. Entendo que também pode ter a falta que você falou, de incentivo, de se auto-colocar, né, no vai lá e fazer de fato, mas assim, que às vezes a gente também não tem esse conhecimento em relação a até onde a gente pode ir, dependendo do cargo. Não sei se fez sentido, e aí eu queria que você comentasse, só isso. Como diretora ou como conselheira? Acho que como sua perspectiva como diretora e o que você faria para tentar mudar como conselheiro. Eu acho que como diretora talvez seja um pouco de responsabilidade das lideranças de passar, então, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Talvez tenha sido uma falha mesmo durante a gestão. E eu acho que, como conselheira, eu não sei se eu tenho atuação direta, porque eu acho que isso aí é muito colocar o dedo no dia a dia da empresa e isso acaba sendo mais responsabilidade dos gerentes e diretores do que do conselho. Mas eu acho que, dependendo da situação e da necessidade de ajuda, né, tanto da diretoria quanto do gerente, de quem for, eu acho que a gente está super à disposição. Então, para julgar se os pontos de melhoria fazem sentido ou não, e para ver se a gente pode ajudar com algo mais estratégico para garantir que esses planos de ação sejam executados. Bom, Joana? É mais uma pergunta um pouquinho viajada. E eu quero perguntar ela para a Luísa sócia e para a Luísa líder, não necessariamente para a Luísa conselheira. Então, Luísa que foi líder gerente, líder diretora, que quer ser líder conselheira, e para a Luísa que é sócia. Você estava discutindo sobre a questão das lideranças, né, o ponto que o Otávio trouxe. E eu vejo muito você, assim como já vi outros membros, como uma pessoa que está aqui por um sentimento de pertencimento e por um sentimento de amor pelo CJ mesmo, assim, é a impressão que eu tenho que você passa, pode confirmar ou não ela. E uma percepção que é mais particular minha é que eu acho que existe uma dicotomia entre um sentimento de pertencimento e um sentimento de dívida, que separa as pessoas de se envolverem e quererem estar na UCJ por mais tempo por essa questão do amor, porque elas veem mais como se elas tivessem que ser cobradas disso. Então, eu queria saber a sua percepção como liderança e como, enfim, pessoa que está aqui há muito tempo e que gosta de estar aqui, sobre esse ponto e o que você acha. É realmente só uma pergunta de opinião. Tá, eu entendi, mas traz mais o ponto da resposta. O que você quer que eu responda? Eu não sei se ficou tão claro. Como você vê, mais uma questão da motivação, mas como é para você ter esse sentimento de pertencimento e esse sentimento de querer estar aqui por quase 3 anos, porque você gosta de estar aqui,
E eu acho que o que você diria para as pessoas para elas olharem para esse sentido de pertencimento e não olharem para o sentido de dívida, eu devo isso aqui para alguém. Entendi. Tá, boa pergunta. Tá, eu acho que a questão de amor e sentimento de pertencimento, eu acho que primeiro é que quando eu entrei em todo o meu tempo que eu estive na UCJ, eu aprendi muito. Então, assim, realmente, tipo, aprender mesmo. E aí, eu tô falando tanto de conhecimento técnico, porque eu aprendi a fazer uma planilha de EVE e calcular um fluxo de caixa, que era uma coisa que eu não sabia. E eu aprendi sobre marketing, que é uma coisa que eu nunca aprenderia no meu curso. Então, eu acho que isso é uma coisa que me faz muito ficar. Outro ponto, que eu aprendi muito sobre soft skills, porque eu não sabia. E eu acho que me fez ter muito mais noção. Então, eu sempre conto que quando eu entrei no CJ, eu achava que minha comunicação era top. E meu primeiro feedback do treino foi que minha comunicação era ruim. Então, eu acho que eu me desenvolvi muito como pessoa. E eu não teria me desenvolvido dessa forma, eu acho que em lugar nenhum. Não teria ninguém no mercado que ia me dar um feedback tão com o objetivo de me fazer melhorar, como eu tive das minhas assessoras trainee quando eu era trainee, depois do meu GRHs, todo o meu tempo de CJ. Exato. Ana, você tinha levantado a mão, você ainda quer fazer pergunta? Não, pode deixar, porque era exatamente aquilo que a Júlia estava perguntando. Boa. Deixa eu terminar isso da Joana. Aí deixa a Lu acabar de responder, Joana. Tá bom. Pode ir, Lu. Tá, aí eu falei, eu acho que tem esse ponto de conhecimento técnico, eu acho que tem esse ponto de soft skills, então, que eu não aprenderia. E eu acho que, tipo, trazendo esses dois pontos, eu acho que ninguém no mercado vai ter tanta paciência para fazer com que você aprenda isso e melhore, se não dentro do CJ. Sabe, provavelmente você errar uma coisa no mercado, a pessoa vai te xingar e vai falar, tipo, nossa, pega e melhora. Aqui não, sabe? Eu acho que ninguém vai te criticar quando você errar, ok, que vai ter uma cobrança, mas vai falar, tipo, calma, vamos pegar isso e vamos aprender junto. Eu acho que quando você estuda para qualquer processo seletivo dentro do CJ, você tem super apoio. Para mim, quando eu usei o PSP, todos os ex-membros me ajudaram. Quando eu usei para a diretoria, todo mundo que eu precisei me ajudou. E, tipo assim, eu não sinto que esse suporte em outros lugares. E eu aprendi muito durante todos os processos. E, por fim, eu acho que quando a gente trabalha aqui, você consegue... Nossa, eu tô muito defensora do CJ. Você consegue construir um senso de time que talvez você não vai ter em outros lugares, sabe? Então, por exemplo, eu já tive projetos que eu não conhecia meu gerente, não conhecia meu consultor amigo, e hoje são meus amigos para a vida. Porque eu sei que era um trabalho em time, que era um lugar confortável para se trabalhar. Porque a gente tinha um espírito, tipo, nós três vamos alcançar esse objetivo. Hoje eu tenho isso com a minha célula. Tipo assim, eu sinto que a célula junto vai alcançar os resultados. E eu sinto que quando eu entrar no mercado, eu vou ser só mais uma perdida ali, que não vou ter esse senso de time, não vou ter esse espírito de vamos conquistar as coisas juntos, e isso vai ser chato. Quem sabe, né? Ano que vem eu verei se vai ser assim mesmo. Boa. Diogo? Então, primeiramente, boa tarde, parabéns pela candidatura, pela proposta, Luísa. A minha pergunta é um pouco nesse tema que a gente andou falando de liderança, então acho que seria bom ouvir a opinião de Luísa, líder, também. Uma coisa que eu vejo que está relacionada a esse problema que a gente está tendo de formação de lideranças é uma questão mesmo de medo que as pessoas estão tendo de tentar alguns processos seletivos, e aí, então, você tem situações que você ouve histórias antigas de PSPs que tinham 10 pessoas tentando, e aí agora o último PSP teve 2 aprovados para 6 cargos. E eu queria saber, primeiro, se você concorda que criou-se esse medo e se você tem alguns planos de ação do que poderia ser feito para acabar com isso. Tá, eu acho que o medo sempre teve, porque o PSP que 10 pessoas tentaram foi o meu, no caso. Foram 12, na verdade. E todas as 12 que tentaram achavam que não iam passar e achavam que o processo era difícil. Eu acho que o que muda é a disponibilidade que as pessoas vão ter para, tipo, passar um perrengue para estudar, para entrar no cargo, sabe? Eu acho que tem gente que não está disposto a passar por isso. E, tipo assim, eu como pessoa que já passei pelo PSP e já apliquei 1000 PSPs esse ano, tipo, não é isso tudo, sabe? É, tipo, muito mais drama, assim, que o pessoal faz. Não é fácil, tá, gente? Tipo assim, também não é. Mas eu acho que, assim, o problema não é o medo que se passa, é a disponibilidade das pessoas de passarem por um processo de estudo para entrarem no cargo. Eu acho que às vezes soa meio tipo, eu quero aquele cargo, mas eu não quero tanto de forma que vai me fazer estudar. Tipo, quando eu queria diretoria de projetos, eu queria muito. Tipo, e eu concorri com uma outra pessoa que era muito boa também. Então, eu estudei muito, porque eu queria muito aquilo. Porque eu sabia que eu queria... Porque eu não queria sair da UFJ de jeito nenhum. Tipo assim, eu tinha certeza que eu queria ficar aqui mais um ano. Então, como eu sabia que eu não queria ir para o mercado ainda, eu queria ficar mais um ano no CJ, a minha força de vontade me fez estudar. E eu acho que o que falta das pessoas é a vontade de querer ficar na UCJ, sabe? Para se disponibilizar e estudar por aquilo.
E também, só um fun fact que eu estava refletindo esses dias, em 2020 e 2021, 28 pessoas passaram pela sala de projetos. 28. Isso significa que 28 pessoas passaram pelo PSP. Isso significa que não é impossível assim. Alguém mais tem pergunta? Luzilene, pode perguntar. Luzi, você está mutada se você estiver falando. Ou se a Luzi não tiver, posso perguntar outra coisa? Ô, Luzi, manda no chat, então. Não, só... Marcos, você consegue solicitar para ela desmutar, talvez? Eu já pedi, Então, eu deixa. só estou esperando para ver se ela vai perguntar ou não, mas aí se ela não perguntar, Ju, eu te dou a palavra. Acho que não. Ju, pode perguntar. Eu queria te perguntar, Lu, como que você acha que a falta do presencial influenciou nessa... Tipo assim, fora o que você já falou. É porque, por exemplo, você falou muito sobre perder a percepção de valor nas coisas da UCJ. Eu vejo muito pelo contrário. Eu acho que, tipo assim, a gente consegue ver valor nas coisas da UCJ, mas eu acho que a balança pesa muito para um lado negativo, porque muitas das coisas que tinha de positivo foram perdidas ao longo do tempo, igual você falou. Até o happy hour, que era um momento de descontração no online, saturou de uma forma que perdeu esses pontos de contato que eram, enfim, que traziam essa parte positiva, sabe, da UCJ, tanto de contato com pessoas, além do desenvolvimento. Acho que muitas vezes a gente vê o desenvolvimento, mas a gente perde muito essa parte positiva, além do desenvolvimento, sabe? E que pesando na balança, hoje, o negativo é maior, pelo menos minha percepção, Júlia. E aí eu queria saber, só que você falasse, você acha que realmente é só essa falta de valor, porque eu não vejo essa falta de valor, sabe? E aí eu queria que você escorresse sobre. Tá. Honestamente, eu acho que você é melhor para responder essa pergunta do que eu. Tipo, você e os consultores de atualmente. Porque eu acho que eu não tenho essa clareza dessa resposta, sabe? Porque eu acho que a minha realidade do CJ é outra. Eu acho que eu tenho uma visão que, tipo assim, no meu ponto de vista, o que falta é geração de valor. Mas aí, eu acho que, tipo, você já respondeu um pouco. Eu acho que isso pode ser até uma conversa. Tipo, nossa, se você quiser também responder de novo aqui. Porque você falou assim, eu acho que hoje o negativo pesa muito mais. Tipo, o que você acha que é o negativo? Porque Luiz, eu acho que eu não consigo ver isso, sabe? Então, tipo assim, você falou, eu acho que hoje o negativo pesa mais que positivo. Eu acho que seria legal, tipo, o que você acha que é negativo? E, tipo, o que te faz não tentar um cargo de gerência? Eu acho que, tipo, você falar isso seria uma resposta melhor do que eu. Porque eu não sei se eu tenho essa resposta clara hoje. Se você quiser responder, a gente ainda tem 40 segundos. Não, eu acho que, por exemplo, o que você falou, que muitas vezes a gente vê a UCJ só como trabalho. E eu acho que é isso, a gente perdeu toda a parte da diversão. A gente perdeu toda a leveza que envolvia trabalhar na UCJ, que envolvia encontrar pessoas ali na faculdade, no dia a dia. Perdeu esse contato, perdeu a humanização, sabe? Então, eu acho que você vai perdendo isso, você vai criando um ambiente que é só de trabalho, sim. Então, acaba que não existe a parte de trabalhar por e me divertir ao mesmo tempo, sabe? Igual você falou que muitas vezes você viveu. E eu acho que a gente não vivencia isso, a gente vivencia a parte do trabalho. Tempo finalizado. Só falar uma frase. Eu concordo Não. com a Júlia. Júlia, eu estou contemplada pela sua resposta. E o tempo das sabatinas também acabou. Passamos 35 minutos. Então, pessoal que não conseguiu perguntar, mandem para a Lu depois, se vocês quiserem conversar com ela. Se for esse assunto de engajamento, acho que é uma coisa que a gente pode voltar a discutir na UCJ, porque é uma coisa que a gente está há um ano tentando resolver e até agora ninguém conseguiu. Mas, no mais, a gente vai dar um intervalo agora, depois a gente volta para a sabatina do Gabriel Eleutério. E aí a gente volta a gente vai começar de fato 3h50 todo mundo aqui, então tipo 8 minutinhos para ir ao banheiro, pegar uma água,